Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, mano. Eu fico preocupado com esse negócio de apóstolo, porque eu não sei se é um sinal de carinho ou se o pessoal está me agorando, né? Porque apóstolo bom é apóstolo morto. Ou então é porque eu devo ser muito ruim, né? Para continuar vivo. Então, mas isso é uma brincadeira interna para quem está assistindo, não ache que nós não temos apóstolos aqui nessa igreja, tá bom? Os apóstolos são aqueles que estão listados no Novo Testamento. É bom fazer o disclaimer, porque senão, amanhã ou depois ainda vão dizer que a gente está nessa onda. Gente, quando a gente fala sobre Páscoa, mais do que temor e tremor, vem sobre aquele que prega, aquele que ensina, um peso de responsabilidade muito grande. Porque Páscoa, quando a gente é criança, e aqui tem um monte de criança aí, tudo, não é nenhuma crítica não, tá? Quando a gente é criança, Páscoa é... Quando a gente é criança, Páscoa é chocolate, né? A maioria aqui são pais, acredito que um monte de gente já comprou os seus ovos de Páscoa, ovinho de chocolate. Eu não sabia que coelho botava ovo, nunca tinha entendido isso, né? Mas o marketing funcionou. Isso tem explicações aí, que eu não vou dar aqui, históricas e tal, e coisa, mas eu quero até tentar entender esse lance com vocês, de que, veja bem, toda a sociedade, o mundo moderno, contemporâneo, o nosso mundo, realmente, o marketing construído em torno da Páscoa vai ser de você chegar no mercado, numa loja, alguma coisa assim, está lá pendurado. Engraçado é o seguinte, o ovo de Páscoa fica pendurado no teto. Já reparou? Para você passar e bater com a cabeça, para esbarrar, para você não esquecer. E isso tudo é feito com uma intenção. A intenção que você compre, que você gaste, que você leve aquilo para casa, que seus filhos cheguem ali e fiquem maravilhados e peça, mãe, pai, eu quero. E é gostoso, chocolate é gostoso, né? Quem aqui não gosta de chocolate? Só você que não gosta de chocolate dá um sinal. Ninguém, né? Todo mundo gosta de chocolate. E veja que o mercado faz isso com uma intenção. E a gente, muitas vezes a gente acha que a nossa vida pode ser vivida sem intenção. Que a gente pode simplesmente viver como na música do sambista, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Que a gente não tem uma responsabilidade de organizar, de estabelecer metas, propósitos, entender a substância das coisas. A gente tenta viver desse jeito porque a gente não quer esquentar a cabeça, afinal, a gente passa dias complicados, a gente sai para o trabalho, às vezes pega ônibus cheio, ou pega trânsito para quem vai no seu próprio transporte. A pessoa chega no trabalho, às vezes tem um chefe mal-humorado, às vezes tem uma cobrança, tem uma meta para bater, tem problemas para resolver, tem coisas que deram errado que você tem que consertar. Aí você, no retorno para casa, às vezes você é a pessoa que volta direto para casa cansado, outros ainda vão para uma faculdade, vão para um curso, e tem uma série de problemas para resolver, porque o professor passou uma disciplina, passou um trabalho, tem uma prova, e a pessoa não compreende que você já está cansado, que você trabalhou, e você depois volta para casa e só quer dormir, e você não quer pensar e organizar e entender a sua vida. E com isso você se torna meio que refém e vítima de um sistema que pensa por você, que pendura os ovos de Páscoa no supermercado,
na altura da sua cabeça para você bater com a testa. E você às vezes não entende por que disso. E hoje a gente vai falar sobre Páscoa, e Páscoa não pode passar sem reflexão e sem percepção de propósito. E eu digo isso por quê? Porque Páscoa a gente fala de ressurreição. Ressurreição é vida. Vida é propósito. Quando você vive sem propósito, quando você vive sem organização, quando você vive sem entender por que você está vivendo, sem projeto, sem planejamento, sem objetivo, simplesmente você não está vivendo, você está sobrevivendo. Viver com propósito, às vezes, são coisas mínimas, como escolher uma nova casa para viver, como decidir que o lugar que você está trabalhando não é o melhor e que você quer um trabalho melhor, decidir fazer uma viagem, decidir acolher alguém, decidir ter um filho. São decisões que precisam de organização, que precisam de estabelecimento de metas, de cumprir etapas. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu convido vocês a abrir o Evangelho de Mateus. Vai ser bem fácil, porque é no último capítulo, 28. Mateus capítulo 28, eu vou usar mais uma vez, como sempre, aqui a NVT. Tá? No Mateus capítulo 28, a gente vai ler o início dele aqui agora. E em Mateus 28, o evangelista vai dizer o seguinte, vai nos contar o seguinte: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o corpo estava. Agora, vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. Amém. Nesse período de Páscoa, nesse período de Semana Santa, conforme você está acostumado a falar, normalmente muita gente tem várias tradições que foram acumulando ao longo da vida, né? Tem famílias que chegam na Sexta-feira Santa, elas só comem peixe, por exemplo. Não sei se é o caso de vocês, eu não estou fazendo nenhum julgamento não, tá? Porque tem gente que fica estabelecendo regra para a vida dos outros. Mas a pessoa normalmente nem sabe por que faz aquela tradição. O mais comum é isso. As pessoas simplesmente repetem as tradições da mesma forma como compram ovos de Páscoa. Elas só fazem. Uma vez o pastor Felipe aqui contou a história de uma pessoa, de uma família, né, que acho que cortava a cabeça do peixe para poder assar o peixe. E ninguém sabia por que fazia daquele jeito. Aí fui perguntando para um, para outro, para outro, para outro, para outro. Até lá alguém explicou, né, que no forno que tinha não cabia o peixe inteiro, tinha que cortar a cabeça. E as pessoas foram repetindo aquilo. Para você ter uma ideia, tem um experimento de uma universidade americana, e muitos anos atrás, que eles botaram um monte de gente numa sala,
que estavam atendendo a um anúncio de emprego, que tinha sido desenhado para aquilo, né? As pessoas foram atrás daquele anúncio de emprego e elas entravam naquela sala de espera, se anunciavam, e de repente, não mais que de repente, enquanto elas estavam sentadas ali, tocava um apito. E a coisa tinha sido um experimento social, estava tudo organizado. Então, tinham pessoas ali que tinham sido contratadas para aquilo. E elas se levantavam quando o apito tocava e depois sentavam. Aí, daqui a pouco, o apito tocava de novo. Aí, a pessoa que tinha ido lá, atendeu aquele chamado de emprego, de repente, ela via aquela outra pessoa levantando, levantava também. Todo mundo levantou, levanta também, né? Aí, parava o apito, a pessoa sentava. E aquilo acontecia algumas vezes. Aí, aqueles atores que estavam contratados eram chamados, como se fosse para a entrevista, e chegava mais gente. E as coisas continuavam a se repetir. O apito tocava, quem estava antes levantava, não sabia por quê, mas tinha entendido que era para levantar, porque a pessoa que estava antes levantou, e sentava. Até que não restou mais nenhum ator, não restava mais nenhuma pessoa daquele grupo inicial que estava junto com os atores, mas as pessoas continuavam repetindo, tocou o apito, levantou, parou o apito, sentava. E a gente meio que assina nas tradições. Nós vamos acumulando tradições e costumes e hábitos, sem saber por que fazemos daquele jeito. E simplesmente vamos reproduzindo aquilo na vida, sem estabelecer o propósito daquilo que estamos fazendo. Veja que o cenário que é apontado lá da ressurreição, e é importante lembrar, Jesus ressuscitou. Ele havia sido crucificado, e ele ressuscitou. E por conta de uma tradição, ele foi sepultado num buraco na pedra, numa espécie de caverna escavada, que era comum naquele povo. Ninguém sabia por quê. Por que a gente enterra desse jeito? A gente abre um buraco na pedra, coloca uma pedra redonda na frente, e a pessoa fica sepultada ali. Porque isso não é muito comum. Inclusive, não é mais feito por esse povo judeu. Hoje eles têm outros hábitos de sepultamento. Se você vai olhar como são os ritos fúnebres de cada cultura, as pessoas reproduzem os ritos fúnebres sem saber por quê. Por exemplo, eu estava vendo uma vez, acho que num daqueles canais de documentários, que lá em Madagascar tem um hábito que uma vez por ano eles vão lá e tiram os corpos dos seus parentes da sepultura, limpam eles, levam para casa, participam de uma refeição com a pessoa que já está falecida e trazem de volta e colocam de volta na sepultura. Em alguns povos, quando a pessoa está de luto, a pessoa veste preto. Em outros povos, quando está de luto, veste branco. Em algumas culturas, as pessoas vão lá homenagear o falecido e acendem um incenso. Em outros, tocam um sino. Em outras, se reúnem em volta da urna e choram. Em cada cultura é feito de um jeito. Em alguns lugares, as pessoas são sepultadas envolvidas num tecido branco. Aqui no Brasil é muito comum as pessoas serem sepultadas numa urna. Em outros lugares, as pessoas são cremadas. E as suas cinzas são guardadas em um local especial, em outros lugares em casa, em outros lugares se jogam as cinzas fora. E se você pergunta por que é feito desse jeito, as pessoas dizem, não sei, sempre foi assim. É desse jeito que é feito. Como se fosse a única forma de se fazer a coisa. E naquela cultura, naquele momento, se colocava uma pessoa dentro de uma caverna escavada com uma pedra. E Deus mostra que Ele é Senhor sobre qualquer cultura. Porque aquela pedra não é para ser movida. Ela é pesada. E o Senhor intervém na história e causa um terremoto. Causa um terremoto e faz com que aquela pedra role. Mas Ele faz isso de forma
tão objetiva que um anjo desce e senta sobre aquela pedra. Veja que ele poderia ter enviado um anjo e movido a pedra. Ele poderia ter dado ordem para que os discípulos fossem lá e movessem a pedra. A pedra podia cair sozinha. Mas o Senhor, Ele quis mostrar que Ele intervém na história. E Ele intervém nos hábitos que as pessoas não sabem por que têm. Talvez você tenha hábitos na sua vida que você não sabe por que os tem, mas você se recusa a lidar com eles. E a ressurreição mostra um Deus que Ele muda, transforma, revoluciona hábitos que parecem pesados e difíceis como uma pedra gigante, que você não sabe como mover e você acha que não tem condição de alguém mover. E Ele movimenta isso. E Ele mostra isso porque era um hábito daquele povo, colocar uma pedra sobre um assunto. Um assunto que não quer ser cuidado. Um assunto que não queria ser lidado. Eles haviam matado aquele que havia vindo para salvá-los. E eles quiseram, como a gente diz hoje, colocar uma pedra sobre aquele assunto. E Deus, Ele muda aquela situação. Veja que, depois do sábado, né, tem até uma controvérsia, eu acho uma controvérsia boba, que existe sobre isso, eu vou repetir o texto aqui. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. Esse texto está referenciado em outros lugares, de outros modos, né? Tinha algumas pessoas que entendiam que isso foi feito à noite, né? Porque o sábado se encerra para os judeus às 6 horas da tarde, às 18 horas, quando o sol se põe e aparece a primeira estrela no céu, começou o dia. Para nós, para a nossa cultura, e mais uma vez são hábitos que a gente não sabe por que são assim. Na nossa cultura, o dia começa quando? Meia-noite. No nosso entendimento emocional, começa quando o sol raia. Para o judeu daquela época, e para o judeu até hoje, o dia inicia quando surge a primeira estrela no céu. Então, alguns diriam que, então, esse cenário aconteceu à noite. Mas vai ter um outro texto, que é o de Marcos, que explica que, quando encerra o dia, que aí eles podem fazer alguma coisa, trabalhar, encerra o sábado à noite, Madalena e Salomé vão comprar as especiarias para no dia seguinte, de manhã, ao raiar do sol, ir ao sepulcro. E elas tinham medo, porque elas não sabiam quem moveria a pedra para que elas pudessem cuidar do corpo de Jesus. Esse é o porquê que elas vão lá. Elas não estavam visitando um túmulo. Porque às vezes a gente lê um texto da Bíblia e a gente fica meio perdido com o significado dele. E a gente fala sempre aqui na igreja que não basta você ler a Escritura, você tem que estudar a Escritura. E como esse texto ele se repete de formas diferentes nos outros evangelhos, é necessário que você leia eles todos juntos, às vezes, para que você consiga compreender. Quando Maria e Salomé vão comprar as especiarias, elas fazem por quê? Porque Jesus ele foi sepultado na sexta. Não havia tempo para cuidar do corpo, porque o sábado de judeu é sagrado, eles não podiam fazer nada, eles não podiam fazer trabalhos. Então eles adiaram, vamos colocar o corpo na sepultura, mas depois nós vamos voltar lá e vamos cuidar, vamos ornar, vamos preparar o corpo, porque, convenhamos, Jesus foi crucificado, foi uma morte torturante, difícil. Quem assistiu aí os filmes que são feitos quanto a isso, tem aquele filme do Mel Gibson, né, que eu acho que é o mais pesado de todos eles, vê-se de forma muito crua, dolorosa, como foi toda a tortura a qual Jesus foi submetido antes mesmo da crucificação. Por isso que a música que foi cantada em Isaías diz que olhávamos para ele e não víamos beleza nenhuma formosura. Cristo
foi sepultado, foi colocado atrás daquela pedra, sem que seu corpo fosse cuidado, lavado, limpo, preparado. E as mulheres tiveram essa preocupação. E na manhã seguinte, vão Maria Madalena e a outra Maria. É interessante como o evangelista trata a outra Maria, né? Eu tenho, às vezes, dificuldades na leitura de Mateus por causa disso, porque ele é extremamente detalhista em alguns pontos, e em outros pontos ele é muito vago. Parece que assim, ele dá atenção a uma coisa, com muita atenção a esse ponto. Aí o resto é resto. O que é mais aceito e entendido é que era a Maria, mãe de Jesus, tá? Que estava com a Maria Madalena para fazer esse trabalho. E uma coisa que é muito importante notar, nesse cuidado, nessa preocupação, porque elas se preocupam desde a véspera, elas vão lá, preparam, compram as especiarias, organizam para ir, não sabem como vão resolver, mas Deus já havia preparado, porque faz o terremoto, move a pedra, e um anjo mostra, olha, nem se preocupem, ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas veja uma coisa, e principalmente eu falo isso para as mulheres, às vezes até por piada, ou por mau gosto, ou por bobagem, as pessoas falam que a culpa do pecado foi da mulher que deu papo para a serpente, né? Talvez entendendo isso, Cristo foi tão generoso e maravilhoso com o gênero feminino, que Ele anunciou a sua ressurreição, antes de tudo, às mulheres. Os homens, eles, como a gente entende dos relatos, um traiu, vendeu por 30 moedas, teve um que saiu correndo nu, né, só com as roupas de baixo, teve aquele que era o amigo mais próximo, talvez, que falou 3 vezes, eu nem conheço ele. Mas foi a 2 mulheres que, naquela manhã de domingo, o Senhor escolheu se revelar. Você pode dar glória a Deus mesmo? De verdade, é isso? Então, mais importante do que saber se foi à noite ou foi de manhã, é entender que o Senhor, Ele estabeleceu um relacionamento direto e próximo, porque Ele não só se revelou e disse, olha, eu ressuscitei, não. Ele fez mais do que isso. Ele estabeleceu um diálogo, porque o anjo falou para elas, eles não estão aqui, pode entrar, pode ver, ó, ele já foi embora, e vocês vão fazer o seguinte, vocês vão para Galileia, a missão já estava dada, né? Mas Jesus se encontra com elas pessoalmente. Veja que Jesus só vai se encontrar com os apóstolos mais tarde, e ele se encontra com essas mulheres, para mostrar, é de verdade, ó, ninguém roubou meu corpo, o que vocês viram não foi uma alucinação, não é historinha, eu estou aqui. Veja que teve um outro cenário, que discípulos encontraram com Jesus na beira do caminho, lá no caminho de Emaús, e não reconheceram. Eles estavam tão perturbados com tudo que havia acontecido, e a gente constantemente, esse texto é pregado, e se diz isso, eles estavam perturbados, eles não conseguiram notar que a pessoa que estava do lado deles era Jesus. Eles só reconheceram quando? Quando ele deu graças, ele partiu o pão. Aí eles saíram do espaço de atordoamento que é comum às vezes nós homens estarmos. Ele, com essas mulheres, elas mesmo apressadas, assustadas, e correndo para ir comunicar uma mensagem, elas viram Jesus, e quando ele as cumprimenta, elas o reconhecem, e elas correm para ele, abraçam seus pés, elas o adoram. Em algum lugar diz, Rabi, Rabi, Rabone, mestre. E elas o adoram.
E ele só fala, não tenha medo de nada. Vão lá para Galileia. Encontrem lá os meus irmãos. E contem tudo para eles. Note o seguinte. Ele não chama eles de servos. Não chama mais de discípulos. Ele não chama eles de enviados, apóstolos, nada disso. Ele escolhe uma palavra bem precisa. Irmãos. Os meus irmãos. E veja que é desse jeito que ele chama você. Porque agora em Cristo você pode chamar Deus de quê? Deus é o quê? Seu agora. Ele é seu Pai. Através de Cristo, Deus se torna seu Pai. E Jesus pode chamar você, por quem Ele morreu, de irmão. Na ressurreição, as coisas não só acontecem de forma espontânea, elas acontecem de forma intencional. As coisas são estabelecidas com um propósito, de forma organizada. Ele fala para onde elas devem ir, o que elas devem fazer. E elas o fazem. Elas vão em direção à missão que o Senhor as deu. Elas comunicam. Em outro lugar vai dizer que Pedro e João correram para o túmulo para saber o que havia acontecido. Eles não acreditaram. Eles foram lá ver com os próprios olhos. E eles atestaram, realmente ele não está aqui. Foi disso que está acontecendo. Teve gente que duvidou, né? Disse o quê? Não, só se eu colocar o dedo na ferida é que eu vou acreditar que ele ressuscitou e que é ele mesmo. E Jesus foi bondoso, né? Tá, pode colocar. Seu problema é esse. E eu quero pular um pouquinho. E falar de uma coisa. Essa ressurreição não é algo que acontece inesperadamente. O próprio Senhor Jesus já havia várias vezes dito que ele seria tomado, que ele seria tirado, de que ele era o cordeiro que seria imolado. A Escritura apontava para isso. Paulo, ele fala sobre isso. E ele fala isso num contexto muito importante. Porque talvez você, durante muito tempo, não tenha entendido o contexto da ressurreição, ou talvez você está ouvindo, você ainda não entregou a sua vida a Cristo, de que a ressurreição é apenas uma etapa, é só um capítulo nessa história. Não. Talvez você entenda que não, tudo que Jesus ensinou é importante. Ele foi um bom mestre da moral, da ética. Ele ensinou coisas legais, ele ensinou coisas interessantes. Alguns até vão admitir, não, realmente ele pode ter morrido na cruz, alguns duvidam disso. Alguns até admitem que ele morreu pelos seus pecados. Só que tem uma coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, em 1 Coríntios 15, 17. Se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês, que vocês têm, é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Sem a ressurreição, não existe porquê eu estar aqui, nem você aí. Não tem razão nenhuma nós crermos. Não tem razão para quê? Ele continua mais à frente. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Veja bem. A ressurreição de Cristo, ela não é um fato isolado, ela é crucial
e eu estou usando especialmente essa palavra, para a sua fé, para a sua identidade cristã. Tanto quanto a cruz e tudo o que ele ensinou, a importância fundamental da ressurreição é de que ele é o primeiro dessa ressurreição. Ele aponta para... Porque se ele dissesse simplesmente, olha, já dei toda a conversa, já dei todo o papo, vocês estão todos perdoados, estou indo para o céu de novo e vai ter um tempo que eu vou aqui voltar a buscar vocês e vocês vão ressuscitar. Tá legal. Mas ele faz mais do que isso, ele deu exemplo, ele fez as coisas ele deu atitude. Ele poderia só ter dito isso mesmo. Mas lembra que eu estou falando que a gente precisa ser mais intencional? Que a vida não pode simplesmente passar, simplesmente com uma sucessão de eventos, do qual a gente não sabe por que existem. E simplesmente a gente vai vivendo, levando a vida na base do viva, leva eu. O Evangelho nos mostra um caminho, uma trajetória, em que cada ponto tem a sua função nessa estrutura. E a estrutura da sua vida, uma vez que você entregou ela a Cristo, é de que você recebeu uma promessa, de que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, a sua vida não é vazia, inútil e vã. A sua vida foi desenhada para uma ressurreição também, para uma vida eterna, para a eternidade. Porque se nós estamos destinados apenas a viver e morrer e acabou, nada tem sentido. Não tem por que você viver a vida como você tem se proposto a viver. Porque afinal, vai acabar tudo. E tem gente que acredita assim no mundo, não tem? Quanta gente simplesmente acredita, não, isso aqui é só isso aí mesmo e acabou. Vou morrer, acabou, enterra, então eu vou viver a vida do jeito que eu quiser. E se ele pensa desse jeito aí, está errado? Se ele acredita, e se isso fosse verdade, se nós fôssemos, como foi dito mais cedo, tão somente bestas feras, cadáveres adiados, que se reproduzem, nada teria sentido. Mas nós não somos. Nós somos irmãos de Jesus. E Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos pelo seu poder e autoridade para uma vida eterna junto com Ele. E por isso nós vivemos por Ele hoje. A Escritura nos mostra não apenas esse relato de Mateus, mas que muitas pessoas o viram depois que ele ressuscitou. Não é apenas um relato feito às pressas, num canto de página, para a posteridade. Em vários lugares é narrado várias pessoas que Jesus se encontrou. Em certo ponto, Paulo fala que foram mais de 500 de uma vez só. Você acha que aquilo que algumas pessoas dizem, não, eles tiveram uma alucinação coletiva. Eu não sei o que essa pessoa que diz isso está tomando no café da manhã para dizer que centenas e centenas de pessoas tiveram e testemunharam um relacionamento com Jesus após a sua ressurreição. E que, importante, isso foi escrito durante a vida delas, e nenhuma delas escreveu o contrário. Isso é mentira. Não tive com ele, não. Não tem negativas disso, só tem testemunhos ratificando que se encontraram com ele, com o Salvador. E o Senhor Jesus, ele teve esse período após a sua ressurreição, mostrando a si mesmo, mostrando as marcas na sua carne, de que ele era o mesmo que havia sido crucificado, de que ele estava vivo, e que ele tinha mais ainda a dizer, a repetir. E aí nós vamos para a parte principal desse texto.
existe um propósito para você viver de verdade. O texto da ressurreição, a passagem da ressurreição, não tem a ver apenas em dizer que Cristo ressurgiu dos mortos, mas ele dá um propósito, uma razão para você viver, uma razão pela qual você deve viver, e a razão pela qual você está aqui hoje. Você pode voltar, se você preferir, no texto lá em Mateus agora. Nós vamos ver a parte final do capítulo. Versículo 16 até o 20. Diz o seguinte: Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Você só está aqui hoje, nesse lugar, que recentemente a gente reformou. Está bonitão, né? Que está bonito. Você só está aqui porque isso foi dito. Você não está aqui porque você quis. Hoje de manhã a gente falava sobre isso na nossa análise de Romanos, né? Você não está aqui porque você quis. Você não está aqui porque você escolheu. Você não está aqui porque não tinha coisa melhor para fazer num domingo. Você está aqui porque lá, há quase 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, ele disse isso, àqueles 11 discípulos. 11 pessoas. Aqui tem mais do que 11. Ele deu uma grande comissão, como a gente costuma dizer. Esse texto é chamado de a grande comissão. Ela diz qual é a missão compartilhada de cada cristão. E interessante notar, porque antes da crucificação, Jesus faz uma oração pelos seus discípulos, vocês lembram disso? E ele diz uma coisa interessante: eu oro não somente por esses que estão aqui, mas por todos os que hão de crer. É para cada um daqueles a quem essa mensagem vai se repetindo, e repetindo, e perpetuando, até chegar em você. Essa oração que foi feita por Jesus, e está narrada lá em João, é uma oração por você. Essa comissão que está aqui, não foi dita exclusivamente aos 11, porque senão você não estaria aqui. Porque senão eles teriam saído pelo mundo e cantado essa novidade a mais 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 50.000 pessoas, e a história teria acabado. Mas a grande comissão foi dita: olha, nós recebemos essa comissão e estamos transportando ela, transplantando, implantando em vocês. Tem um cara atualmente aí, como é o nome dele mesmo? Que ele fala, não, instalou o chip, virou a chave, né? Pegou o código. É divertido, ele é um cara divertido. Murilo Coach. Isso foi feito antes lá. Jesus ele virou uma chave em 11 homens que não se viam como muita coisa. Eles não se viam como nada, como ninguém. Quem eram esses 11 homens de verdade? Jesus não pegou os 11 homens ali, mais importantes do seu tempo. Ele não chamou Aristóteles e Platão.
Ele não chamou o Alexandre o Grande, Júlio César, Marco Antônio. Esses são nomes aí quem fez ensino fundamental e médio deve lembrar, né? Ele não chamou essa turma, não. Ele não chamou os caras mais importantes do seu tempo. Ele chamou 11 pessoas comuns. Comuns igual eu. Comuns igual você. Porque talvez você possa pensar consigo mesmo, olha, mas esse negócio de anunciar o evangelho é difícil, isso é complicado. Ah, isso daí é para fulano de tal que consegue aparecer na televisão, que sabe falar bem no microfone. Ele entregou essa missão para 11 homens, dos mais comuns que tinham em sua época, para que a mensagem não fosse relevante e importante pela qualidade de quem a transporta, mas pela qualidade daquele que a enviou. Essa é a sua segurança, de que quando você anuncia o evangelho, não é você. Não é porque você estudou, não é porque você tem um cargo importante, não é porque você é bonito, tem olhos verdes, porque você tem um sobrenome famoso, porque você tem 1,80 m de altura, porque você é forte, porque você é bombado, porque você tem um diploma de PhD, é porque aquele que enviou a mensagem é o Deus Todo-Poderoso que encarnou, foi crucificado e ressuscitou primeiro que você, e que disse que você também vai ressuscitar com Ele. Ele deu uma missão. Ele não disse simplesmente, vão por aí e contem o que aconteceu. Não está isso. Ele manda fazer discípulos. Fazer discípulos envolve, sim, em primeiro lugar, a necessidade de você evangelizar. Antes de fazer o discípulo, você primeiro precisa contar a respeito da boa notícia do evangelho. Você precisa pregar o evangelho. Mas também existe nisso, de fazer discípulo, aquilo que nós estamos constantemente, ininterruptamente, fazendo com a igreja, e levando a igreja a entender e praticar a cada dia. É um exercício permanente, próximo, junto, de treinamento e orientação. Isso não se faz através de um livro, isso não se faz através de uma aula, isso não se faz através de um vídeo à distância, isso se faz convivendo junto, caminhando junto. Às vezes eu vou usar aqui a figura, não sei como ele também apareceu no vídeo, eu me sinto à vontade de falar, né? Tá bonitão hoje o Vini, né? Vini, quando eu conheci ele, estava distante de ser um bom servo de Deus, né, Vini? Eu precisei fazer uma escolha por amar a vida do Vinícius. Eu escolhi suportar defeitos e hábitos que ele ainda tinha para estar junto dele. E o tempo todo não concordar com o que ele fazia, mas fazer isso com amor, apontando para ele um caminho excelente. Ele já era muito conhecedor do evangelho, mas faltava ele discipulado, caminhar junto com ele. Foi preciso fazer isso, não foi, Vinícius? Escolher ser discipulador e discípulo, estar num relacionamento de discipulado, requer entrega. Não é entregar folhetinho só. Requer andar junto. Alguém já falou, alguém muito melhor do que eu falava, que era comer 1 quilo de sal junto. Dá para comer 1 quilo de sal numa refeição? Acho que é 2 gramas que pode ser por dia, né? Requer tempo, hein? Quanto tempo você leva para comer 1 quilo de sal com uma pessoa? É tempo, hein? E durante esse tempo de comer 1 quilo de sal, é ser exemplo do evangelho na vida dessa pessoa.
Por isso que a gente chama todo mundo para o exercício do discipulado. Venham. Sabe por quê? Porque quando você se propõe a ser um discípulo de Cristo, discipulando alguém, você vai olhar para a sua própria vida e dizer, opa, peraí, tem coisa aqui que não é de Cristo. Tem coisa aqui que eu preciso resolver aqui dentro de mim, para que eu possa ser o exemplo de Cristo para essa pessoa que eu amo, para essa pessoa que o Senhor me mostrou que eu preciso levar ao Evangelho. Eu preciso mudar essa natureza pervertida, maligna, malvada, invejosa, cheia de cânceres emocionais, feridas. Eu vou trabalhar nisso para que eu não envergonhe o Evangelho, porque eu não tenho vergonha de Cristo e não posso ser vergonha para Cristo. E aí o Evangelho começa a fazer sentido dentro da vida, porque ser evangélico, simplesmente botando roupa de ver Deus para ir na igreja, não é mais o suficiente. Fazer do Evangelho apenas dizer Jesus te ama, e não ser o amor de Jesus na vida dessa pessoa, deixa de ser suficiente. É desafiador. É desafiador, sim, mas tem um prêmio. E qual é o prêmio? Vida eterna, prometida, selada com o sangue do Cordeiro, descendo pela cruz, sobre a sua vida. Esse desafio do discipulado, ide, vão, sai do teu lugar, para de marasmo, para de preguiça, sai do teu imobilismo, se movimenta. Porque ele não está dizendo simplesmente, você tem que sair daqui de onde você está e ir para tal lugar, não. É por todo lugar, por todas as nações, por todas as sociedades, por todos os grupos étnicos, por todos os grupos sociais, por todas as tribos urbanas, por aquele que não é parecido com você. Eu poderia escolher não ter caminhado com você, Vinícius, porque a gente era muito diferente, não é? Os nossos hábitos eram diferentes, a nossa linguagem era diferente, a nossa forma de ver o mundo estava diferente. Mas é desse jeito que o Senhor trabalha na minha vida e na sua vida, é você se expondo ao diferente, se expondo, se arriscando, mostrando como a sua vida é, qual é a sua dor, mas qual foi o remédio da sua dor. Mostrando que você também foi ferido em algum momento, talvez, e mostrando como a sua ferida foi curada. Tem gente que não diz, não, eu botei uma pedra nesse assunto, eu não gosto de falar do meu passado, eu não gosto de falar das coisas que me machucaram. Mas é fazendo isso que você vive o Evangelho, é assim que você recebe o Evangelho, e é assim que você leva o Evangelho, mostrando na vida real, aquilo que Deus fez de real em você, que não é historinha, que não é mitologia, que não é Netflix, que não é Amazon Prime, que não é série, é a sua vida que foi transformada, é a sua vida que foi mudada, são os seus preconceitos que foram destruídos, os seus vícios que foram eliminados, os seus traumas que foram curados. E isso, para quem você não conhecia, para quem não era parecido com você, porque às vezes a pessoa que é parecida com você é fácil. Ela pensa igual a você, ela se veste igual a você, ela anda igual a você, ela come a mesma comida que você come, mas o Senhor, Ele fala, é de todas as nações, é de todos os tipos, é de todas as tribos. É gente que não gosta das mesmas coisas que você. É gente que não reage da mesma forma que você. E ele diz, fazendo isso e batizando.
Esse batismo não é porque a água tem um poder místico, que você joga a água em cima da pessoa, ou você joga a pessoa dentro d'água, e que o velho homem morre afogado. Não é isso, não. Até Lutero dizia que ele achava realmente que as águas do batismo tinham afogado o velho homem, mas ele descobriu que o desgraçado sabia nadar. Que os pecados dele existiam, as lembranças existiam e que ele tinha que lutar constantemente com isso. Mas ele coloca no batismo um poder de você dizer publicamente para as outras pessoas, através de um sinal de humildade, de que você está aceitando que outra pessoa está conduzindo você, através dessa experiência de união com aquele grupo, com a igreja, para que você receba orientações e um caminho junto com aquele povo com a qual você está se juntando. E é interessante dizer que, nesse texto, já anuncia uma coisa que é importantíssima para nós cristãos, que é a Trindade, a doutrina da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É através desses três que você está sendo ali mergulhado no batismo, em confirmação de que você crê que esse Deus eterno, Pai, que está acima de toda a criação, você se comprometeu com Ele, que você se comprometeu com esse Deus Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para te salvar. E que você não só se comprometeu, mas agora você tem como parte de você mesmo esse Deus que entra na sua vida como Espírito Santo. Porque só Ele consegue fazer com que você cumpra esse id e essa transformação na sua vida. O batismo é símbolo dessa realidade, mas não é um símbolo igual o ovo de Páscoa, que você não sabe por que está pendurado lá no mercado. O batismo não é a própria realidade, ele só simboliza. A água não é a água que te transforma, a água só te dá um banho. Ela é um símbolo. A coisa simbolizada não pode se converter no símbolo. Você se batiza para você dizer: eu morri como velha criatura. Eu estou decidindo, eu estou colocando a minha vida como morte. E eu quero sair dessa água convencido e totalmente comprometido de que minha vida vai ser diferente a partir de agora. Não é simplesmente entrar pecador seco e sair pecador molhado. É sair um pecador arrependido e redimido, com promessa de vida eterna para se cumprir. Ele fala: ensinem esses novos discípulos. Ensine. Vocês estiveram comigo caminhando, ele está falando isso para os discípulos iniciais. Vocês viram como eu ajo e reajo diante das circunstâncias da vida. Eu expliquei para vocês o que estava certo, o que eu era errado diante de Deus, e não diante das suas próprias conveniências. Ensinem esses valores morais, éticos, de vida. Passem para frente o jeito como eu estou dizendo que deve ser. Que às vezes dói dentro da tua alma ter que mudar as suas convicções, as suas conveniências, para você fazer o que é certo diante de Deus. Porque como a gente costuma dizer aqui, né? Se Deus existe, existe um jeito certo de você viver. E o jeito certo de viver não era o meu jeito de viver antes de conhecer a Cristo. O meu jeito de viver antes de conhecer a Cristo era atender às minhas conveniências. É fazer aquilo que eu achava bacana para mim. Era meu egoísmo. Era minha vaidade pessoal. E começar a caminhar com Cristo foi aprender com Ele. Abandonar minhas convicções. Abandonar os meus próprios interesses.
e permitir que Deus fosse o meu interesse maior nessa vida. Ensinar não é simplesmente contar alguma coisa. Ensinar não é simplesmente dizer, olha, o jeito que você tem que fazer as coisas é desse jeito. Não basta dizer que não pode trair. Quem ensina não pode ser adúltero. Não basta dizer, olha, consumir tal e tal e tal substância faz mal para a saúde. E continuar, prosperar na vida como um adicto, um consumidor de substâncias. Isso só para ficar em 2 exemplos. O ensinar do Evangelho não é só contar com palavras, é arrastar com exemplos. É ser exemplar. Mesmo sabendo que às vezes pode errar. É saber que até quando você erra, você tem que publicar o seu erro e dizer, eu errei. Mas eu não quero errar mais. Eu acho interessante como dentro da igreja, dentro do Evangelho, nasceu o AA, em que eles falam só por hoje. Só por hoje eu não quero beber. E às vezes a gente precisa inserir isso na nossa vida, só por hoje eu não quero pecar. Só por hoje. E renovar esse compromisso a cada dia. Eu e a Jo, a gente viu um negócio uns tempos atrás, em que o cara dizia ainda por cima, né? O único dia fácil foi ontem. O dia de hoje é que vai ser o desafio. O dia de hoje, esse domingo de hoje, é que vai ser o seu desafio de você dizer, só por hoje eu não quero pecar, só por hoje eu não quero ser o mesmo homem, velho e cheio de corrupções, e cheio dos pecados, e cheio da certeza de que podia continuar pecando. Só por hoje eu quero ser esse filho que crê que Cristo é meu irmão e que Ele me ressuscitará no último dia. Esse ensinem é um processo contínuo. Não é uma coisa que você aprende hoje, tá bom, perfeito, acabou, beleza, já sei, já decorei os 7 passos para a vitória. Os 3 passos para o primeiro passo. Os 5 passos para o arrependimento. Já sei de cor. Já sei de cor os 5 solas da reforma, os 5 pontos do calvinismo. Já sei de cor quais são cada um dos pontos do catecismo de Westminster. Qual é o primeiro ponto do catecismo de Westminster, pastor Felipe? Primeiro. Qual o fim de todo homem? Amar a Deus e gozá-lo para sempre. Pronto, decorei isso, tá bom? Resolvido? Não, é para todos os dias. Por isso que eu ajudei o meu mano falando o que eu sabia que ele sabia. Por que eu digo isso? Porque talvez você, olha, eu dou extrema importância, pastor Felipe sabe disso, ao processo que vários de vocês se colocaram para vir e aprendermos juntos, falarmos das doutrinas fundamentais do Evangelho, da cristandade. Mas a vida não se resume nisso. A vida cristã não se resume a você ter feito essas aulas. A vida cristã não vai se resumir a você se jogar na piscina da casa do pastor Felipe para ser batizado. É um processo contínuo. É um processo permanente. É um exercício da sua fé. Todos os dias da sua vida. Mas por que todos os dias da sua vida? Porque o Senhor, Ele termina essa situação toda essa reunião, esse converscote, com seus 11 discípulos, dizendo, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Cristo, Ele está sempre com você. Quando você acorda,
quando você está de mau humor, quando você está chateado, quando você está animado, quando você está entusiasmado, quando você está feliz, quando você chora, quando você está com medo, quando você está desesperado, quando você está angustiado, quando você está sob tentação, quando você está perdido, quando você se encontra, quando você está aconselhando, quando você recebe conselho, Ele está sempre. Não é um momento. Ele não falou, eu estou indo e tchau, um dia eu volto. Não, eu estou sempre com vocês. Sempre. No dia do luto, no dia da dor, no dia da alegria, no dia da transformação, no dia da esperança, quando nasce o bebê, quando a gente enterra alguém. Quando a gente adoece, quando a gente sara, Ele está conosco. E é na época atual, é hoje, não é só 2000 anos atrás, é hoje, é no dia chamado hoje. Em que tem prenúncios de guerra, em que tem guerras acontecendo, que tem fomes acontecendo, anúncios de terremotos, anúncios de todo tipo, que mostram que Ele está perto de voltar. Mas Ele está contigo hoje. É uma promessa tão grandiosa. De saber que aquele que está me dizendo qual é a missão que eu devo cumprir, já está comigo. Ele está dizendo o que eu devo dizer, mas Ele está do meu lado, Ele está comigo. Por que temerei? Por que eu vou ter medo? Vou ter medo de que alguém não aceite o que eu vou dizer? Vou ter medo porque eu vou ser perseguido? Ele também foi. Vou ter medo porque vou ser recriminado? Ele foi. Disseram que ele só era um amigo de pecadores, um beberrão. Se falarem mal de você, se falarem mal de mim, que interessa? Jesus não se preocupou com a formalidade daquilo que pensavam dele. Constantemente ele era acusado. Esse homem não deve ser de Deus. Deus não sabe que essa mulher aí é uma sem vergonha? E ele retrucava o mau sentimento e a perversidade do coração daqueles homens. Esse cara, se ele soubesse o safado que esse baixinho aí é, ele não estava dizendo que era na casa dele. Mas ele dizia que ele tinha vindo para os pecadores. Ele veio para mim. Se você é pecador, ele também veio para você. Então a gente pode receber essa promessa de vida eterna, porque a gente começou a compreender que a gente está aqui para fazer uma obra muito importante. Anunciar o Evangelho e fazer discípulos. A sua vida, ela vai ser transformada para que você seja discipulador de alguém. Deus, Ele te deu essa esperança e te deu um trabalho. A sua vida agora tem um propósito, e esse propósito tem um porquê. Não é um chocolate pendurado no teto que você não sabe por que está lá. A ressurreição diz para você por que você precisa anunciar o Evangelho. Por que você foi salvo. Para que você foi salvo. E o que a sua vida vai representar na vida de outras pessoas. E se você entendeu isso, se você compreendeu que a sua vida atual consiste num treinamento para a sua imortalidade, para a sua vida eterna, você vai dedicar mais tempo, mais intenção, mais compromisso com aquilo que foi dito essa manhã e que é dito todos os domingos aqui nessa igreja. E que é ensinado ao longo de todas as semanas, durante a semana, na nossa convivência, no nosso treinamento permanente de discipulado, um para os outros. Porque a gente ainda está muito lento, a gente está devagar. A missão é alcançar o mundo inteiro. Tem milhões de pessoas que não entenderam e não sabem o que significa Cristo. Milhões, talvez bilhões de pessoas. E a vida de cada um de nós aqui, de tantos outros cristãos no mundo, são o motor dessa transformação e do anúncio do Evangelho. Você faz parte dessa história.
Você faz parte desse encontro no monte, lá na Galileia. É para você que Jesus disse. É para você mesmo. Para você mesmo que Deus disse. Vão e façam discípulos. É só até aqui em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe.